ordinária. Hoje nós vamos gastar um tempo na palavra de Deus, mas eu espero que você leve lições práticas da mensagem que nós vamos compartilhar. Hoje é o dia do pastor adventista, 23 de outubro este ano. Geralmente é o quarto sábado de outubro. Ontem nós lembramos do desapontamento que aconteceu há 177 anos. Há 177 anos, nossos irmãos, nossos pioneiros desta igreja aguardavam a volta de Jesus e passaram por um momento de desapontamento, de frustração. Algumas narrativas dizem que eles choraram a noite inteira até o sol nascer, de tristeza, porque aquilo que eles tanto aguardavam não se concretizou. Mas eu tenho a esperança do meu coração, de que eu não descansarei desapontado, de que eu verei o Senhor Jesus voltar, amém? Quantos aqui acreditam nisso, que nós veremos o Senhor Jesus voltar? Amém, louvado seja Deus, você também na internet. Feche seus olhos, vamos orar, querido Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nesta manhã de sábado, de nos reunir, para te adorar. Senhor, a gente já cantou de todo o coração que nós te amamos, que nós entregamos nossa vida nas tuas mãos, confiamos em ti. Senhor, nessa hora nós vamos abrir a tua palavra, e a tua palavra ela tem poder, que ela possa fazer arder o nosso coração nesse momento, nos fazendo conhecer mais a fundo o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o supremo pastor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês viram que a igreja está decorada, está bonita, né? Alguns sábados atrás estava com uma decoração de jardim, tinha flores aqui, né? Hoje nós estamos aqui no fundo do mar, muitos peixes. Eu não sei qual é a história que você lembra quando você vê esse cenário aqui de tantos peixinhos. Alguém quer tentar adivinhar qual a história que eu vou mencionar aqui no início do sermão? E aí? Qual? Jonas. Opa, legal. Minha filha gosta da história de Jonas, mas não é Jonas não. Alguém falou de pesca ali. A pesca milagrosa? Está quase, mas não é esse não. Jesus andando sobre as águas? Também não. Amigos, hoje é dia do pastor, eu vou falar sobre o Supremo Pastor, eu vou falar sobre o impacto do Supremo Pastor na vida de Pedro. No final do Evangelho de João, João registra que Jesus, por 3 vezes perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas. Interessante que quando a gente pensa no chamado de Pedro para o discipulado, a gente estava num cenário mais de peixes do que de ovelhas, não é verdade? E Jesus virou para Pedro, isso está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus 4,19, Marcos 1,17 e Lucas 5,10. Jesus vira para Pedro e fala assim, vinde após mim, e far-vos-ei pescadores de homens. O trabalho de Pedro era de pescar, ele era pescador. E pescador tem muitas histórias, né? E Pedro teve uma grande história na pesca, a pesca milagrosa. Só que é interessante que o chamado para Pedro de Jesus não foi apenas para pescar. O chamado de Jesus para Pedro também foi chamado de pastorear. E João deixa isso registrado quase que nas últimas palavras que são escritas da Bíblia. A ordem clara de Jesus para Pedro, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Isso foi muito marcante para Pedro.
tão marcante que quando ele escreve a sua carta, convido você a abrir lá em 1 Pedro, capítulo 5, quando ele escreve a sua primeira epístola, no finalzinho da epístola, no capítulo 5, a partir do verso 1, Pedro ele compartilha dessa responsabilidade com outros que eram os presbíteros como ele, que eram os pastores da igreja como ele, e ele diz ali no verso 2, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, e nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Pedro entendeu o que era pastorear ovelhas, apesar de ele ter sido um pescador. E ele entendeu não porque Jesus levou eles para aprenderem a cuidar de ovelhas, mas porque o próprio Jesus foi o pastor de Pedro. Quando Pedro apresenta aqui o padrão de ministério que era esperado dos pastores do povo de Deus, do rebanho de Deus, ele não está apresentando algo baseado no que era descrito como os grandes líderes da época, como o perfil, daqueles que eram os líderes das grandes organizações. E se você hoje for numa livraria, você vai encontrar muitos livros sobre liderança, diversos livros sobre liderança. Mas Pedro não se baseou na teoria. Ao Pedro apresentar essas 3 características de um bom pastor, Pedro está descrevendo a experiência que ele teve pessoalmente com o Supremo Pastor. Ele está descrevendo aquilo que ele aprendeu ao ter sido pastoreado pelo próprio Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa ter sido ovelha pessoalmente do rebanho de Jesus. E agora ele compartilha, chamando os pastores para que sejam pastores como Cristo foi pastor também. Mas nessa manhã eu não quero falar aos pastores, eu quero falar às ovelhas. E eu me coloco como ovelha também. Eu gostaria de, junto com vocês, olhar para essas 3 características que Pedro apresenta sobre um bom pastor. E eu gostaria de que juntos nós olhássemos para o Senhor Jesus, como aquele que inspirou Pedro a cuidar das ovelhas. A primeira característica apresentada aí, logo no verso 2, depois da ordem de pastorear o rebanho, é que não seja por constrangimento ou não seja por obrigação, mas que seja espontaneamente. Pedro sentiu-se pastoreado por Jesus, não porque fosse obrigação, não porque isso fosse um peso que Cristo tinha que fazer, que aquilo fosse um fardo para Jesus, mas porque ele percebeu que Jesus, de maneira espontânea, desejava pastoreá-lo, desejava estar com ele. Eu queria que você nessa manhã entendesse uma coisa: você jamais será um fardo para Jesus. Não importa quão difícil você seja, sua personalidade, seu caráter, e eu me incluo nessa lista aqui. Por mais complicados que sejamos, mais difíceis que sejamos, Jesus nunca olha para nós como sendo um fardo. Ele nos pastoreia por amor, de maneira espontânea. E isso fica muito claro, porque o pastoreio na época de Pedro não era algo simples de se fazer. A igreja já era perseguida e os líderes eram aqueles que muitas vezes tinham que pagar o preço não apenas do trabalho do pastoreio, não apenas o preço de administrar a igreja, mas tinham que sofrer para poder cuidar de suas ovelhas. Eu digo para vocês, o pastor ele sofre junto com a ovelha. Essa semana nós, infelizmente, na quinta-feira estivemos
no sepultamento do Senhor Paulo, pai do nosso irmão Stephenson. E quando a gente está junto ali no momento do velório, do funeral, nós estamos junto com as pessoas, a gente vê as pessoas contando, lembrando, com saudade, o coração apertado. É impossível o pastor não se sentir também comovido com aquilo. Jesus, ele pagou o preço maior para ser o seu pastor. Ele entregou a sua própria vida. E ele fez isso de maneira espontânea, porque ele te ama. Você pode confiar no Senhor Jesus como seu pastor, porque quando você olha para trás, o histórico dele como pastor, que está registrado na Bíblia, mas o histórico dele como pastor está registrado na sua vida também, é de que ele nunca lhe abandonou. Ele sempre esteve ao seu lado e sempre estará. Confie no pastor Jesus Cristo. A segunda característica de um bom pastor, ainda no verso 2, diz assim: pastoreie o rebanho de Cristo, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não há interesse em receber nada em troca da parte de Cristo quando Ele cuida de você. Todo sentimento que você tem de débito, né? Porque nós nos sentimos devedores diante de tamanho amor. Ele não olha para nós como devedores. Tudo que você fizer para Deus, não faça porque você sente que Ele está te cobrando, porque você deve para Ele, não. Faça como uma demonstração de amor, por tudo que Ele já fez, um coração grato. O Senhor Jesus, Ele nos pastoreia de boa vontade, não para receber algo em troca, porque o que nós poderíamos dar em troca para Ele? Ele já tem tudo. Quando Ele cuida de nós, Ele tem um sincero desejo de glorificar ao Pai e de salvar almas. É por isso que Ele pastoreia de boa vontade. Confie no pastor Jesus Cristo, porque as intenções dele ao pastorear você não são de receber nada em troca, mas são de trazer salvação e vida eterna para você. Ele é o pastor com as melhores intenções que existem. Terceira característica, e assim já caminhamos para o final. O verso 3 diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. O Senhor Jesus, Ele nos pastoreia pelo exemplo. Tudo aquilo que Ele pede de nós, Ele está disposto a fazer. Tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos, Ele é. O Senhor Jesus não tem duas palavras. Não existe diferença naquilo que Ele fala e na maneira que Ele age. Se Ele diz para você perdoar 70 vezes 7, é porque Ele também te perdoa de maneira infinita. Confie no pastor Jesus Cristo, porque as suas ordens não são opressoras e nem impossíveis. E quando Ele esteve aqui, Ele nos deu exemplo, através de todas as áreas da vida humana. Confie no Supremo Pastor Jesus Cristo, porque Ele é um pastor íntegro. Não existe diferença entre suas palavras e suas ações. E Ele não pastoreia por opressão. Meus amigos, o Senhor Jesus, Ele é plenamente capaz de nos pastorear, de cuidar de nós. Por isso, talvez a palavra-chave nessa manhã seja confiança. Eu e você podemos confiar no Supremo Pastor. Eu quero chamar aqui à frente o meu pai, conhecido também como Pastor Teodoro. Microfone. Vai te dar o microfone. Pastor Teodoro completou
em 2019, 32 anos de ministério. Amém? Amém. Mas eu convidei o pastor Teodoro aqui não apenas porque ele pastoreou a igreja durante 32 anos, mas ele tem uma experiência de pastoreio antes. Porque quando ele era criança, na sua infância, lá nas montanhas de Kiswer, ele pastoreou ovelhas. Eu queria que ele compartilhasse conosco. A gente separou 3 perguntas, né, pai? Para que a gente possa colocar de uma maneira muito prática o que é o pastoreio, o que significou o pastoreio na vida do Teodoro, meu pai, e como nós podemos confiar no Supremo Pastor. Primeiro, pai, para a gente entender um pouquinho, né? Você nasceu nas montanhas no interior do Peru, região da Serra, né? E ali é costume das famílias criarem rebanho, seja rebanho de ovelha, de cabra, de lhama, pode ser gado também. E você mencionou no primeiro culto, a gente conversando também, que você teve a experiência de pastorear ovelhas. Como que foi essa experiência de cuidar de ovelhas na sua infância? Eu nasci em uma família que morava no campo e praticamente as famílias se dedicam ao cuidado de animais, ovelhas, e também trabalhar na lavoura. E desde minha infância, eu estou falando de 4, 5, 6 anos de idade, comecei a cuidar de ovelhas juntamente com minha irmã mais velha. E nesse processo de aprendizado, eu entendi que pastorear ovelha não é fácil, não. Precisa de planejamento, precisa de cuidados especiais, precisa de muito amor pelas ovelhas, como o pastor acabou de falar. E eu lembro quando criança, juntamente com minha irmã, tirávamos as ovelhas do curral, levávamos pelos trilhos, por uns caminhos bem íngremes, e ali havia perigos, tanto de você escorregar e cair no abismo, ou enfrentar algum predador de animais, de ovelhas. Então, para isso precisa mesmo de muitos cuidados, olho em todo momento, coragem para enfrentar os predadores, e durante o dia enfrentar o calor do sol, na época do frio, o frio, a chuva. Em todo momento, você, como pastor, não pode abandonar as ovelhas, porque as ovelhas dependem do seu pastor. Você mencionou que o cuidado do rebanho, ele começa no dia anterior. É verdade. Quando você já faz aí o planejamento de onde eu vou levar as ovelhas para pastarem, né? As ovelhas, elas comem a grama toda do lugar, você não pode levar sempre no mesmo lugar, né? Demora para crescer novamente. Então você já tinha isso, esse preparo, onde eu vou levar amanhã, já sabia. E aí como que era a rotina a partir do comecinho da manhã? Bom, normalmente os pastores acordam bem cedo. Isso é 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã, para você se preparar, tomar seu desejum, preparar o lanche para aquele dia e depois levar os animais ao campo. Como o pastor acabou de falar, você pode pastorear um dia por esse lado, tem bastante capim, mas uma hora acaba. Depois você leva para este outro lado e em seguida para o outro lado, e assim é. É o pastor que planeja aonde vai cuidar as suas ovelhas. Além do que, tem centenas de outras ovelhas de outros donos que também vão comer no mesmo pasto. Como é que é? Como é que é então de manhã? Você vai lá, chama as ovelhas, tira as ovelhas do... Assim, abre o curral, tira os animais, leva para o campo. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Os animais, os mais velhos caminham rápido, e as mães que têm crias demoram em caminhar, as crianças, as ovelhas pequenininhas demoram, então você tem que ajudar a carregar. E não pode faltar um animal, o cachorro, para ajudar no pastoreio.
Eu estou falando da experiência de um pastor ocidental e não oriental. No oriental eles usam aquele cajado, não é? Que há pouco na história das crianças mostraram. Mas no Ocidente, você utiliza ferramentas ou armas como estilingue, funda, ou animais para ajudar a pastorear as ovelhas. Porque as ovelhas rapidamente se espalham, vão embora, não tem senso de perigo, não tem senso de direção, perdem-se rapidamente. Quando você saía de manhã, você sabia quantas ovelhas você estava levando. Sim. E quando voltava à noite, aconteceu de você voltar algum dia e tá faltando ovelha? Isso é muito comum, as ovelhas se perderem. 1, 2 ou 3, até mais, ficam por aí, até porque durante a tarde, quando a neblina cai, você não enxerga as ovelhas, porque são quase da mesma cor. Então você tem que deixar as ovelhas lá no corral e literalmente vai à procura dos que faltam. Esse processo de procura é muito doloroso. Então, você viveu na prática, né, a parábola, né? Legal. Agora, avançando um pouquinho, né, você cresceu, foi para a cidade, foi para a Marinha, depois veio ao Brasil estudar teologia, e aí você começou o ministério. Se eu não me engano, no ano de 87. 87, né? E ao longo desses 32 anos de ministério, você conectou em algum momento? Como é que foi essa experiência que você teve de pastorear ovelhas literais? E o que você trouxe disso, dessa experiência, para a vida do pastoreio de pessoas? Primeiramente, eu era pastor de ovelhas, animais. Quando estava na Marinha, não era pastor, mas meus colegas, depois de algum tempo, passaram a me chamar de pastor, porque eu me tornei cristão. Agora, vindo ao Brasil, de fato, estudei na nossa faculdade e me tornei pastor adventista. E inconscientemente, eu comecei a praticar aquilo que aprendi na minha infância, no cuidado das ovelhas do rebanho do Senhor, acordando bem cedo, fazendo minha oração, meu encontro com meu Supremo Pastor, pedindo sabedoria dele para cuidar desde as criancinhas, os juvenis, adolescentes, jovens, adultos, porque, queridos irmãos, a nossa igreja, nós todos somos rebanho, ovelhas do grande pastor. E a responsabilidade é muito grande. Eu agora quero falar aqui não como pastor, mas como pai. Como pai, eu encontrei, primeiramente na palavra de Deus, a orientação segura de como cuidar nosso pequeno rebanho, que é nossa família, esposa e filhos. Nesse sentido, eu dou graças a Deus. Primeiramente a Deus, segundo, a minha esposa, que como minha auxiliadora, minha ajudadora, ajudou a pastorear meu pequeno rebanho, que é minha família. Meu filho Alejandro, minha filha Samara, que nos trouxeram muita bênção em nossa vida. Terceiro, quero agradecer à igreja que me ensinou, que me ajudou a pastorear através do clube de desbravadores, aventureiros, desbravadores, acampamentos, encontros de famílias que nos ajudaram, nos ensinaram como pastorear, como pai, nosso pequeno rebanho, que é nossa família. Nesse sentido, pastor Alejandro, todos nós, os pais, inclusive as mães, somos o pastor, o co-pastor, o pastor auxiliar de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi minha maior preocupação como pastor da igreja. Você disse também que você começou o ministério como pastor associado, né, na Igreja Central Paulistana, lá em São Paulo. Mas você falou que até o final do ministério você continuou sendo pastor, co-pastor, pastor auxiliar, porque o pastor principal é o Senhor Jesus. Você sempre se considerou um co-pastor e não aquele que era realmente o
o dono do rebanho. Embora eu vinha de uma cultura da procedência militar, a princípio não foi fácil ser humilde, aceitar a minha igreja do jeito que ela é. Eu queria impor ainda essa origem militar. Mas, graças a Deus, a minha esposa, ela sempre me deu um conselho sábio e me dizia: olha, Theo, não é bem assim, tenha paciência, tenha calma. E ao longo dos anos eu aprendi que, de fato, o pastor da igreja é o Senhor Jesus. Eu apenas sou um auxiliar dele, o pastor dele, um pastor que está ao lado do Supremo Pastor. Isso é muito importante todos nós entender. Verdade. Última pergunta aqui para a gente finalizar esse momento. Você já falou um pouquinho como foi sua experiência pastoreando ovelhas, falou um pouquinho da experiência, do que você trouxe para o seu ministério como pastor da igreja, e agora falando como ovelha. Como é que você enxerga o Senhor Jesus como o seu pastor? Depois de ter tido experiência cuidando de ovelhas e cuidando de pessoas, o que isso te ajudou a entender e a olhar para Jesus como seu pastor? O Senhor Jesus, como está escrito no Salmos, capítulo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa confiança, essa dependência de Cristo foi crescendo ao longo dos anos, quando em minhas meditações pessoais, logo cedo de manhã, eu tinha meu encontro e tenho meu encontro com Jesus. Conversamos com Ele como de amigo para amigo. Eu gosto de escrever. Eu costumo escrever cartas para meu Senhor Jesus. Eu escrevo na lição da escola sabatina. Tenho muitos cadernos escritos. E ali eu escrevo minha declaração de amor para Jesus, dizendo que sou muito feliz por ser filho dele, por ser uma ovelha do cuidado dele, do rebanho dele. Então a gente tem aquela conversa de amigo para amigo, de pai para filho. Legal. Ele, além de ter sido pastor de ovelhas, ter sido pastor de igreja, também foi o meu pastor. Eu tenho o exemplo de Jesus como o pastor, o supremo pastor, revelado na Bíblia, mas eu tenho o exemplo prático de um bom pastor ao meu lado. Aprendi muito com você, pai. Até hoje ainda aprendo bastante. Foi muito impactante quando você me falou que até o final do ministério você sempre se considerou o co-pastor, o pastor auxiliar. E eu também desejo levar isso para a minha vida, para o meu ministério. Queria te homenagear nesse dia do pastor, dizer que você foi e é um grande pastor, o meu pastor. Tem um presentinho também que eu preparei ali para você, junto com a Simone. Pode tirar de dentro. Eu sei que você gosta muito de ler. E eu não estou te dando um livro, estou te dando muitos livros, né? Há pouco tempo eu ganhei um Kindle. Muito obrigado. Valeu. E aprendi muito com você essa questão do amor pela leitura, né? E ler bons livros, o tempo todo sempre ter um livro consigo, seja numa viagem, seja numa consulta. Eu espero que você continue lendo bastante, seja uma bênção na sua vida. Mas de qualquer maneira eu queria fazer uma oração a Amém. Deus, agradecendo pelo seu ministério, pela sua vida e por ter sido a sua ovelha até aqui, e continuarei sendo também. E para mim é uma alegria, uma bênção e gratidão no meu coração ter você agora como meu pastor. Vamos orar? Orar. Querido bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque na Tua infinita misericórdia e graça, o Senhor olha para cada um de nós com muito amor.
com muito cuidado. Obrigado porque o Senhor olhou para o meu pai ali nas montanhas de Kiswar, cuidando das ovelhas, e o Senhor o escolheu para ser um pastor. O Senhor o tirou dali e conduziu a vida dele, deu a oportunidade de estudar e de se formar, e ao longo dos 32 anos de ministério, o Senhor o abençoou. O Senhor foi o pastor dele, e tem sido até aqui, e vai continuar sendo, com certeza, Pai. Nesse dia eu quero agradecer, Pai, por ter tido a oportunidade de tê-lo como meu pastor. Eu peço que o Senhor continue abençoando, frutificando o seu ministério, que não terminou, mas que vai continuar firme até o momento no qual o Supremo Pastor se manifestar. E ali, Pai, nós queremos entregar a Ti, nós queremos entregar ao Senhor Jesus a nossa credencial. Nos capacita, Senhor, nos ajude nas nossas limitações. Abençoa, Pai, a Tua igreja, que nós possamos compreender, Senhor, que somos chamados a sermos pescadores de homens, mas o Teu chamado também é para que pastoreemos o rebanho. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia confiarmos mais no Senhor Jesus, o nosso Supremo Pastor, a termos nele o nosso maior exemplo de vida, e ao olharmos uns para os outros, possamos também olhar com amor, com cuidado e com o desejo de cuidarmos uns dos outros. Que essa igreja seja reconhecida, Senhor, pelo amor que há entre os seus membros e pelo cuidado que existe com todas as Tuas ovelhas, Senhor. Continua nos abençoando e nos guardando até o dia que o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens dos céus. É o que nós pedimos em nome do nosso amado Salvador. Amém. Amém.